Bom dia! Dando prosseguimento às aulas de infecção do trato urinário, uma nova abordagem terapêutica, vamos agora falar, no terceiro módulo, especificamente da bacteriúria sintomática em adultos. Então, segue aqui a bibliografia, né, o up-to-date, em abril de 2020. E vamos começar recordando a definição de cistite, que por essa nova classificação e abordagem terapêutica pressupõe uma infecção confinada à bexiga, né? Então, você tem uma infecção, tem sinais e sintomas de infecção apenas da bexiga, né? Então, você tem disúria, polaciúria, você pode ter dor suprapúbica, urgência miccional, mas você não tem sinais e sintomas que mostrem repercussão sistêmica ou comprometimento de via urinária alta, porque se você tiver isso, você já tem infecção do trato urinário complicada. Então, a infecção do trato urinário complicada é quando você tem a pielonefrite aguda e ou repercussão sistêmica da infecção do trato urinário, né? Já a bacteriúria sintomática, ela pressupõe que o indivíduo, ele apresenta bactéria na urina, mas na ausência de sintomas, ou seja, não há invasão tecidual por essa bactéria e o indivíduo permanece assintomático. Isso é muito importante, tem implicação terapêutica que a gente vai falar mais adiante. Então, qual a definição? Bacteriúria assintomática em adultos é quando a gente tem o isolamento de bactérias em urina adequadamente coletada em indivíduos sem sinais e sintomas de infecção do trato urinário, né? A Sociedade Americana de Doenças Infecciosas prevê que para definição de bacteriúria assintomática nós precisamos de 2 coletas consecutivas de urina com isolamento do mesmo micro-organismo em contagem superior ou igual a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. Aqui a exigência de 2 coletas, porque mulheres jovens saudáveis têm com frequência bacteriúria transitória e isso não quer dizer bacteriúria assintomática. Já em homens, a mesma sociedade exige uma coleta de urina com isolamento de um único micro-organismo em contagem igual ou superior a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia, para a gente poder entender quem é o perfil de paciente que vai procurar a gente no consultório com aqueles exames, né? Às vezes vários exames, várias culturas mostrando bactéria na urina, mas sempre assintomático, mas querendo resolver aquele problema. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer muitas vezes é orientar, né? Porque não vai caber um tratamento, como já vamos falar anteriormente. Mas quem é esse paciente? Bem, vamos lá. Meninas em fase escolar raramente têm bacteriúria assintomática, 1% das meninas. Já mulheres, após a menopausa, após os 80 anos, 20% delas vão apresentar bacteriúria assintomática. E esse é o principal perfil de paciente que vai te procurar com bacteriúria assintomática, né? Existe aí uma maior prevalência de bacteriúria assintomática relacionada à atividade sexual, né? Então, mulheres casadas em fase pré-menopausa têm 4,6% de prevalência de bacteriúria assintomática, quando comparadas a freiras, 0,7%. Né? Então, lembrar também que mulheres saudáveis jovens costumam ter bacteriúria assintomática transitória, né, que vão desaparecer em poucos dias. Agora, interessante, mulheres diabéticas têm sim maior prevalência de bacteriúria assintomática, 8 a 14%, e interessante que isso não tem muito a ver com o perfil metabólico, a questão do controle metabólico. Tem mais a ver com o tempo de diabetes e com as complicações de diabetes de longo prazo, né? São pacientes já provavelmente com diabetes já há mais tempo e já com complicações do diabetes instaladas, né? Em relação a gestante e não gestante, tem diferença? Na verdade, a prevalência é similar de bacteriúria assintomática nessa população, em ambas as, assim, não tem diferença entre essas duas populações. Homens jovens raramente terão bacteriúria assintomática, né? Agora, homens com mais de 75 anos, 6 a 15% desses homens vão ter bacteriúria assintomática. E homens diabéticos não têm maior prevalência de bacteriúria assintomática em relação a homens não diabéticos. Aqui eu abro um parênteses em relação a indivíduos cateterizados.
a gente sabe que no Brasil nós temos muitos acidentes, às vezes de carro, tanto automobilísticos quanto em motocicletas, né? E não, e acontece trauma raquimedular. Esses pacientes com trauma raquimedular desenvolvem bexiga neurogênica, tem indicação de fazer cateterismo vesical intermitente, mas alguns acabam utilizando o cateterismo vesical contínuo, né? Assim como pacientes, às vezes, que sofreram algum evento isquêmico neurológico, né? Um AVC isquêmico, ou até mesmo um AVC hemorrágico, né? E que conseguem sobreviver a esse acidente vascular, eles permanecem, por vezes, soldados por muito tempo. Essa população tem alta prevalência de bacteriúria assintomática. Então, gente, os idosos, né, tanto homem quanto mulheres, têm alta prevalência de bacteriúria assintomática. Então, são eles que vão procurar a gente, principalmente no consultório, querendo saber se tem ou que não tem que tomar antibiótico. Quem é que eu vou tratar? Eu vou tratar, gente, praticamente só 3 grupos que eu vou passar para vocês. Então, de antemão, eu trato o idoso com bacteriúria assintomática? A princípio, eu não vou tratá-lo, né? Nem o homem, nem a mulher. Se for bacteriúria assintomática, não é para tratar a princípio, tá? Esses indivíduos que têm catéter vesical contínuo, eles têm que tratar se apresentam bactéria na urina? Também não precisam de tratamento, tá? Também não há indicação de tratamento antibiótico para bacteriúria assintomática em indivíduos que usam um catéter vesical contínuo, tá? Então, afinal, quem eu trato? Eu trato a gestante. Então, é recomendado, inclusive, o screening de todas as gestantes nesse período aqui de 12 a 16 semanas com urocultura. Não é para fazer ES, é para fazer urocultura. Se não houver risco, não precisa nem fazer o novo exame. Mas se for uma mulher com história de infecção do trato urinário, com anomalia de trato urinário, uma mulher diabética, com história de parto pré-termo, aí eu vou, inclusive, fazer uroculturas mensais. Para gestantes, na prática clínica, uma única amostra de urina colhida espontaneamente, com contagem maior ou igual ou superior a 100 mil unidades de formador de colônia por ml, já deve ser valorizada. Eu não preciso fazer 2 culturas. Então, eu não preciso fazer uma cultura de urina confirmatória, tá? E por que eu trato? Porque tem um risco aumentado de pielonefrite aguda, de prematuridade de crianças e baixo peso ao nascer. As opções terapêuticas, eu posso usar nitrofurantoína, 100 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. Devo evitar no primeiro trimestre e no termo. No primeiro trimestre não tem ainda estudos em humanos, mas não é seguro usar pelo risco de má formação congênita. No termo, há o risco também de kernícteros, e aí a gente evita o uso de nitrofurantoína nesse período. A fosfomicina pode ser usada em dose única, beta-lactâmicos como a amoxicilina com ou sem clavulanato, ou a cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira geração, ou ainda o Bactrim, que é o sulfametoxazol mais trimetropim. Lembrando que sulfametoxazol mais trimetropim eu devo reevitar, eu não uso, não posso usar no primeiro trimestre, que já existe inclusive evidência mesmo de má formação congênita, em relação à formação do tubo neural, né, eu não devo usar. E no termo também pode aumentar o risco de kernícteros, tá certo? Então, eu também não uso no termo. Quem ainda eu vou tratar? Se eu tenho, por exemplo, um vozinho daquele que tem bacteriúria assintomática, a princípio eu não trato, não foi o que a gente falou? Mas vamos supor que ele vai fazer um procedimento urológico, vai fazer uma ressecção transuretral. Aí eu vou tratar. Então, gente, eu inclusive faço screening e vou tratar um indivíduo que eu sei que tem bacteriúria assintomática, veio no meu consultório, tem lá bacteriúria assintomática e ele fala para mim que vai fazer algum procedimento urológico invasivo, com risco de sangramento de mucosa. Então, eu vou ter que tratar, tá bom? E por fim, eu trato também receptores de transplante renal nos 3 meses após o transplante. Eu trato por quê? Porque se esse indivíduo ele pode evoluir com infecção do trato urinário sintomática e isso está associado à rejeição aguda do enxerto. Então, nessa situação, eu também devo tratá-lo.
A gente recomenda o uso do antibiótico guiado pela cultura. Claro, colhe a urina antes, né? Começa o antibiótico empírico e depois, se precisar, você ajusta, tá bom, gente? O tratamento por 5 dias, se função renal normal, cipro, 250 de 12 em 12 horas, amoxicilina 500 de 8 em 8 horas, nitrofurantoína 100 mg de 12 em 12 horas. Observar que se o paciente tiver uma taxa de filtração glomerular, né, um clearance, se eu tiver o clearance menor que 30 ml minuto, eu não posso usar nitrofurantoína. Para usar tem que estar maior que 30 ml minuto, tá? Aqui, se eu puder aguardar a cultura, né, ainda melhor. Se eu tiver um laboratório que faça com rapidez, com agilidade, não um paciente que mora muito longe, que vai demorar para trazer para mim o resultado da cultura, eu aguardo e já faço baseado na cultura. Se eu perceber que vai demorar o resultado, eu já colho a urina, mando para análise e começo o antibiótico. Quando chegar, eu posso reavaliar, tá certo? Bem, onde vocês podem aprender mais, a referência é o Harrison, tá certo? Eu espero ter contribuído, me coloco à disposição de vocês, né? A gente tem um grupo com os representantes, qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço.